Estamos de volta, recebendo hoje no nosso programa o psicólogo Yuri Capelato. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da participação, viu, Yuri? Prazer. A gente está fazendo alguns alertas muito importantes e pertinentes sobre a questão do bullying, sobre a depressão, não só na vida adulta, mas principalmente, né? Iniciando, infelizmente, cada vez mais cedo, já na adolescência. Yuri, nós mostramos no bloco anterior um trechinho de um seriado. Entre os adolescentes, nesse seriado, ele está sendo muito assistido, está na moda entre os adolescentes, mas aí fica esse questionamento, né, de muitos pais. Na visão dos psiquiatras, você como psicólogo, qual é a grande preocupação de vocês profissionais, né, da saúde em relação a esse seriado? A preocupação nossa é em relação ao ponto deles mostrarem o suicídio e terem mostrado o caso, a evolução do caso, ela criando essas fitas para que chame a atenção de quem causou, como se fosse um tipo de vingança da morte dela, e vai criando a ideia de que ela só pôde ser prestada atenção nela, que as pessoas só puderam dar valor para ela por ela ter morrido. E o nosso medo é de pessoas que já têm um transtorno depressivo, que já está com pensamentos suicidas, assistirem. Muita gente vem questionar a gente assim, poxa, mas eu assisti, eu fiquei muito chocada, mas não pensei em matar. Alguns jovens falam para mim, eu estou bem, eu assisti normal. O problema não é quem não tem depressão, o problema é quem tem depressão assistir e começar a criar a ideia de... Ela foi buscar ajuda na escola do orientador e depois ela fala, realmente não funcionou buscar ajuda. Ela foi atrás de ajudas, ela tentou e não deu certo. Só que ela não foi ajuda especializada, ela não foi atrás de medicação. Então o nosso medo é que essa história dela passe a ideia para quem já está pensando em se matar, de que realmente a saída é a morte. E aí é onde começa a aumentar os casos de suicídios. Então por isso que a gente fala que não é para ficar assistindo seriado, esse 13 Reasons Why, fazer ela querer criar esse romantismo de que eu faço as fitas para se vingar do que eu fiz. A ideia de falar de bullying foi boa. O modo como estruturou o seriado é a nossa crítica. Isso deve ser muito conversado e discutido em casa, Isso. né? Principalmente se o seu filho já assistiu. Então, o que eu peço para os pais é, abordar. Meu filho já está assistindo, meu filho, pelo amor de Deus, ele está quase no final, o que eu faço? Então, sente, assista antes, sente, converse com ele, para que ele possa entender como ele está enxergando isso, o que ele entendeu desse seriado. Se o filho já assistiu, então vamos conversar sobre ele. Eu passo para os pais, assistam e conversem com o filho. Não dá para deixar de assistir depois que assistiu. Então, conversem, vamos falar sobre isso, o que ele entendeu. Lembrar-se que é um seriado, é a ideia de um autor, não é a ideia real. Então, é isso que eles têm que ter bem claro, que no seriado teve esse efeito, na vida real já não é assim, não é que ela vai ficar famosa porque se matou. Então, é essa ajuda que a gente tem que dar para as pessoas. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou voltar com o Yuri, porque a gente separou ali algumas telas com alguns sinais de alerta, né, Yuri? Para quem está em casa, para os pais, o que vai observar, como observar, quais são as atitudes. Eu vou pedir para você me aguardar só um pouquinho aqui, Yuri, porque eu já volto para a gente poder abordar com o nosso público.